Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Antes de falar o conteúdo do vídeo, não se esqueçam de dar... Bom, curte primeiro, se no final vocês não gostarem, aí vocês descurtem, mas curte primeiro aí. Se inscreve no canal, que eu estou aumentando aí a frequência de lançamento dos vídeos, né? Clica no sininho para vocês ficarem sempre ligados quando eu lançar um vídeo novo, beleza? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma variável built-in em Python, né, uma variável que é definida no módulo, que é a dunder name. Né? Que variável é essa? Qual a estrutura de código ali do dunder name igual a main, executa alguma coisa? Por que isso acontece? O que está acontecendo ali por trás dos panos, né? Então, vamos lá, direto ao ponto, direto e reto. O que é essa variável name? Então, vamos lá. Provavelmente, lendo outros códigos, né, códigos de outras pessoas, bibliotecas, módulos open source, né, pacotes open source, enfim, ou no ambiente de trabalho, que você está vendo ali todo aquele desenvolvimento de código em produção, de pessoal construindo bibliotecas, código reutilizável e tal. É bem provável que vocês já tenham se deparado com esse tipo de estrutura, que é a seguinte: if name igual a main, executa alguma coisa. Eu vou dar um print name aqui. Executa alguma coisa, né? Então é bem provável que ao longo aí do seu contato com a linguagem Python, lendo código, fazendo cursos, vendo exercícios, vocês tenham se deparado com essa estrutura, né? E o que isso significa? Bom, todo módulo em Python, né, quando você executa um módulo, você importa outros, enfim, você pode rodar ali, não importa o quão complexa seja a sua estrutura, você começa a rodar o seu código a partir de um ponto. Né? Então, assim, deixa eu salvar isso aqui. Quando eu dou um play aqui, né, eu estou executando o módulo A. Né, eu estou no módulo A, dei aqui o meu play, eu rodei esse cara. Né, o que é um módulo em Python? É um arquivo .py. Né? Eu executei esse cara, rodei o que tem nele, certo? E esse é o meu ponto de entrada. Né? É um ponto onde eu poderia estar importando outros módulos aqui, né? Import, NumPy, import pandas, from tal biblioteca importa alguma coisa. Eu podia estar importando um monte de coisa. E aí eu tenho um módulo, que é de onde começa a rodar aqui a minha aplicação, e aí eu vou pegando tudo que eu preciso, né? Conforme assim, a aplicação vai ficando mais complexa, o ideal, né? De boas práticas e de forma que o módulo seja testado mais facilmente, seja reutilizável, seja fácil de monitorar, né, de dar manutenção, de refatorar, que você comece a modularizar ali aquele problema que você está resolvendo. Então você está resolvendo lá um problema de dados. Então, você tem que fazer um monte de coisa, tem que pré-processar dado, você tem que fazer treino de modelo, você tem que fazer teste de modelo, você tem que analisar métricas de modelo, você tem que implementar talvez algumas métricas diferentes, porque o problema é mais específico e as métricas convencionais não vão resolver, então você implementa algumas próprias que fazem sentido para o seu problema. E ao invés de ter um arquivão de Python com todas essas coisas desenvolvidas ali, você começa a modularizar. Né? Você fala, tem engenharia de feature, né? Você começa a fazer ali, sei lá, analisar, criar novas features, analisar features se vão ser incluídas no modelo ou não e tal. Então você cria lá um módulo de feature engineering, só para analisar coisas relacionadas às features lá, né? As entradas do seu modelo de dados, por exemplo. Você tem que fazer pré-processamento, né? Você vai ler ali de um banco de dados, aí você tem que converter tipo de variável, você tem que fazer com que uma variável que é uma string, ela vira uma variável categórica, e você cria categorias, e você faz toda uma transformação, então você vai fazer ali um pré-processamento. Aí você vai ter um outro módulo Python, que é um outro arquivo, onde você vai concentrar o treino de modelo, então você vai definir ali diferentes modelos de regressão, classificação e tudo mais que você vai treinar, você vai consumir dali, né? De repente você vai usar scikit-learn como base, mas você vai criar código em torno dos modelos para facilitar de alguma forma. Então você tem um problema complexo, então é bem recomendável que isso não esteja num lugar só. Então você começa a subdividir seu código e você vai ter um ponto principal onde você vai rodar o seu problema. Então você vai ter o módulo principal que vai ser executado, e esse cara vai começar a puxar as referências ali, os outros módulos, as outras bibliotecas, e você vai usando todas as funcionalidades que estão nos outros lugares naquele ponto de entrada
principal, né? E quando você roda um módulo como sendo o principal, ele é o main. Então, o próprio Python, por trás dos panos, ele tem essa variável dunder, assim como você tem os dunder methods e tudo mais, você tem algumas variáveis nativas do Python aqui, que ele já cria, eu não crio isso aqui. Então, quando eu executo esse cara, o próprio Python fala para mim que tem essa variável dunder name, que ele usa para alguma coisa, e ele já aloca nessa variável o valor dunder main. Então, o módulo que eu executo, ele tem a variável name, dentro dela está a variável main. Então, por algum motivo, você modularizou todo o seu código, criou vários módulos, só que por algum motivo você também quer rodar esses outros módulos como se fosse um módulo único, né? Por algum motivo, né? Isso aí depende muito do problema que você está resolvendo. E aí você coloca esse tipo de cláusula aqui, né? Se eu estiver rodando esse módulo como o main, como principal, executa esse trecho. Se ele for importado em outro lugar, esse trecho aqui não vai ser executado, porque você só está usando as funcionalidades dele, né? Você não quer executá-lo de fato. Você quer usar as funcionalidades que estão implementadas ali. Quando ele for o principal, ele vai executar esse trecho, que aí eu quero realmente executar alguma coisa a mais aqui. Quando ele for importado, não faça isso, né? E é dessa forma que a gente define isso, né? Quando eu falo aqui if name igual a main, quer dizer exatamente isso. Quando esse módulo aqui for o principal, executa o que está aqui dentro. Então, como exemplo, eu vou definir duas funções aqui, que uma é a SumNumbers. Vou colocar aqui um exemplo matemático porque é mais direto, né? Vamos lá, no 1, recebe no 2, opa, e vai retornar. Eita ferro! Vai retornar aqui a soma desses dois números, beleza? E eu vou criar uma outra função aqui, que vai ser divide numbers. Ela também vai receber num 1, vai receber num 2 e vai retornar num 1 dividido por num 2, tá? São as minhas duas funções desse módulo. Show de bola. E aqui, o que eu vou fazer, né? Aqui por enquanto só tem um print name, só que eu quero que eu seja capaz de rodar esse módulo A como módulo principal também. Vai ter uma diferenciação, né? Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou dar um exemplos, né, para quem for usar esse código. Então, aqui, vou botar aqui, ó, exemplos, certo? Então, seguinte, né? Vou definir aqui um valor qualquer de num1, né? Num1 igual a 1, num 2 igual a 2, bem sugestivo, né? E aí eu vou colocar aqui, ó. Colocar uma f-string aqui. Então, vou colocar aqui num1 igual a 1, num2 igual a 2. Aí eu vou botar aqui some numbers returns isso, né? Quando for 1 e for 2, aqui é para ficar até um pouco mais legalzinho aqui, eu vou botar no 1, né? Só para não ficar escrevendo código hard aqui, né? Show. E quando ir para divisão, eu vou fazer a mesma coisa, né? É só mudar aqui para divide numbers, esse cara aqui eu copio, vira para cá. Então, é isso, ó. Então aqui, ou seja, quando esse módulo for executado como principal, o que eu quero mostrar para o usuário são exemplos. Então, eu vou rodar esse cara aqui. Então, eu falo, ó, módulo, deixa eu colocar aqui, ó, só englobar isso aqui dentro de uma f-string. Eu vou colocar aqui, a dunder name vai ser igual a, opa, pronto. Só vou rodar aqui novamente. Então, aqui, ó, o name desse módulo, quando eu rodei aqui o módulo A, o que foi alocado lá dentro é o main. E aí, quando ele é o main, ele vai mostrar para o usuário exemplos. No 1 igual a 1, no 2 igual a 2, a soma dos números retorna 3. No 1 igual a 1, no 2 igual a 2, a divisão dos números retorna meio. Pronto, tá show de bola. E quando eu uso esse cara em outro módulo, como é que funciona isso? Vou vir aqui para o módulo B, vou colocar aqui, ó, eles estão na mesma pasta, né? Então, from módulo A, import some numbers e divide numbers, tá? E aí eu vou trazer isso para cá, só para não ter que escrever novamente, eu vou dar um print aqui, certo?
Eu não tenho definição de num 1 e no 2, eu vou botar aqui num igual a 1 mesmo, a mesma coisa, num 2 igual a 2. Eu vou manter a mesma coisa aqui para não mudar, né, nada. Que tem? Ah, tá. É porque eu coloquei uma indentação aqui que não existe, né? Então deixa eu fazer isso aqui. Aqui. Pronto. Agora tá certinho. Não tem indentação, não tô dentro de nenhum bloco. Então, isso daqui vai rodar e tal. E aí, o que eu vou colocar aqui em cima? Primeiro eu vou rodar isso aqui, vou rodar o módulo B. Olha que interessante, eu importei o módulo A, ou seja, toda essa parte que está aqui no bloco de name igual a main não vai ser executada, porque o módulo A agora ele não é o principal, ele não é a ponta de entrada da minha aplicação, né? Não é esse cara que é o principal que está chamando os outros módulos. Então, esse trecho de código não vai rodar. E aí no módulo B, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar o seguinte, um print aqui, também com uma fstring, então eu vou colocar aqui, no name módulo B, que vai ser a própria variável name, certo? E aqui, deixa eu ver o que eu vou implementar aqui. Vou copiar esse print. Aí lá no módulo A, eu vou colocar um else aqui. Vou colocar um else aqui. Vou colocar esse fprint para cá. Name módulo A when imported. Que legal. Vamos aqui rodar esse cara agora. Então, eu importei coisas do módulo A. O módulo A, ou seja, quando eu importo, né, eu faço esse from e tal, cara, ele passa pelo módulo A inteiro aqui dentro do módulo B para trazer o que eu pedi dele, que é a sum numbers e divide numbers. Ele não vai rodar o trecho de código de name igual a main, porque o módulo A agora não é o principal. E aí eu tenho aqui. E é por isso que roda o name módulo A primeiro, né? Porque eu coloquei esse else aqui, ou seja, quando ele não for o main, ele vai executar isso aqui. E como nessa cláusula aqui, ele roda lá o módulo A para poder trazer a funcionalidade para mim, o módulo A vai aparecer primeiro. Então, name módulo A, when imported, se chama módulo A. Ou seja, ele não é o principal mais, ele é o módulo A, é o próprio nome dele aqui que eu coloco no ponto .py. Né? É assim que o Python vai se localizando, né? Fala, pô, tem esse namespace aqui, ó, módulo A, dentro do módulo A tem essas funções, então ele vai referenciando todas essas coisas para ficar uma estrutura bem organizada para saber onde está cada coisa, cada função, cada variável, cada constante, cada coisa. Então, você tem toda essa estrutura de organização. Então, quando o módulo A é importado, ele deixa de se chamar main, passa a ser módulo A. E agora o nome do módulo B, que foi o ponto de onde eu executei meu código agora, a partir dele, agora ele é o main. E aí o resto fui eu chamando aqui a funcionalidade do módulo A. Então é isso, galera. É isso que acontece com... é isso que acontece nessa estrutura que vocês provavelmente já viram diversas vezes, né? If name igual a main. Né? É isso que está por trás. É o nome do módulo, que é o dunder name, que é uma variável built-in de Python. O Python define isso no módulo quando ele usa ele, né? Tanto quando ele roda aquilo ali como um ponto de entrada da aplicação, ou quando você importa algum outro módulo, então você tem essa definição. Se esse cara for o principal, o Python vai alocar o valor dunder main nesse módulo principal. E todos os outros, o nome de todos os outros vai ser o próprio nome mesmo ali do arquivo .py. Sacou? E é assim que o Python faz para organizar todas essas coisas, todos esses módulos e todos esses importes. Enfim, cara, chego aqui no final do vídeo, né? Consegui fazer um vídeo de um pouco mais de 10 minutos, então atingi meu objetivo de não falar meia hora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e visto algo novo nesse vídeo e que ajude cada vez mais a entender o core, aí, o núcleo da linguagem Python, que eu sou fascinado por esse ecossistema e aprendo sempre coisas novas aí diariamente, tento trazer um pouco para vocês. Então não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar lá no sininho, né? E deixa nos comentários aí alguma ideia, alguma dúvida, se achou legal, se não achou legal, se gostaria de ver mais vídeos como esse. Enfim, galera, é isso. Vamos para cima, vamos que vamos. Keep coding in Python. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.